Olá pessoal, hoje na nossa aula de logística empresarial nós iremos falar sobre os modais de transporte, as modalidades de se transportar os produtos na atividade logística. Geralmente, quando as pessoas lembram de logística, das primeiras coisas que vem à mente são os caminhões, as transportadoras, porque a parte de transporte é talvez a parte mais visível da logística. Mesmo aqueles que são leigos, que não conhecem a fundo sobre a atividade logística, veem os caminhões passando, as transportadoras, enfim. É uma parte bastante perceptível pela sociedade. E aqui nós vamos fazer algumas reflexões sobre o processo de transportar produtos. O que tem que ser levado em consideração, quais são as maneiras mais adequadas, o que existe de estrutura, enfim, vamos ver aqui algumas possibilidades e algumas colocações a respeito desse tema. Então aqui, a seleção da modalidade de transporte. Qual seria a melhor modalidade, o melhor modal? Essa palavra modal ela é o mais comum, utiliza-se com mais frequência. Qual o meio de transporte a ser utilizado na logística? Então, aqui uma série de fatores vão interferir nessa decisão, ok? Mas tem dois que são aqui preponderantes e que são, assim, digamos que em termos de princípios de como escolher o modal de transporte, eles orientam, que seria aqui o preço dos produtos no local de origem e o local de destino, que tem que ser analisado. Por exemplo, se eu tenho um produto na cidade B a um preço de R$ 10 e eu tenho esse mesmo produto na cidade a um preço de R$ 7, então talvez faça sentido eu levar o produto da cidade A para a cidade B. Claro que só vai fazer sentido eu fazer esse transporte se o produto que saiu da cidade A a R$ 7 chegar na cidade B a um preço menor do que 10, que é o preço que ele se encontra lá, que ele já se encontrava lá anteriormente a R$ 10. Obviamente que para fazer sentido essa transferência de mercadorias da cidade A para a cidade B, ou seja, da cidade A de R$ 7 para levar para a cidade B, onde ele costumeiramente é R$ 10, só faz sentido se no meu transporte for mais barato do que esses R$ 3 da diferença. Ou seja, o meu transporte unitário tem que ser menor do que R$ 3, para que o produto chegue de A para B a menos do que 10. Entenderam? Ou seja, eu tenho que levar em consideração o preço do produto no local de origem e no local de destino, e tenho que levar em consideração também o preço do transporte que eu levaria, que eu teria para transportar da cidade A para a cidade B. Okay? Então são questões que devem ser analisadas e estudadas, né, pelos analistas de logística, pelos decisores, pelos gestores, para ver o que compensa mais e qual seria a melhor forma de fazer isso. E algumas questões a gente tem que analisar, alguns fatores para tomar a decisão a respeito da melhor forma de transportar. Aqui o tamanho do produto, produtos que são muito grandes, tem que ter um certo cuidado especial de como transportar. E aqui eu lembro que aqui em Fortaleza, há algum tempo, há alguns anos atrás, era muito comum de se ver na cidade alguns caminhões muito grandes transportando aquelas hélices gigantescas que precisavam de ter batedores, né? Ou seja, aqueles carros de apoio antes e depois, até para controlar o trânsito. Então, se o produto é muito grande, você tem que pensar em como seria a forma melhor de transportá-lo. E além do tamanho, nós temos aqui o peso, produtos muito pesados, aí já tem que pensar qual seria a melhor forma de transportar. De repente não faz sentido transportar um item muito pesado
em avião. Eu acho que ninguém imaginaria de se transportar cimento, por exemplo, sacos de cimento, em um avião, por conta do peso. Ok? O valor da mercadoria, que é outra coisa. Um item de baixo valor agregado também não faz sentido levar de avião, por exemplo, porque é um tipo de transporte, né? O modal aéreo é um tipo de transporte que é caro e que não faz sentido. Qualquer pessoa que mesmo que não seja da área de logística, imagina que transportar produtos por avião é muito mais caro do que em caminhão, por exemplo. E se o produto for um produto de baixo valor agregado, produto barato, de repente não compensa transportar em avião. Então, o valor da mercadoria vai importar o tipo de manuseio necessitado. Tem alguns produtos que necessitam de um manuseio especial, condições de segurança da carga, e aí tem uma série de questões, inclusive com relação a furto de mercadoria e a roubo, que algumas mercadorias elas têm que ter um reforço da segurança, porque são muito caras. Imagina aí transportar um caminhão. Uma coisa é transportar um caminhão carregado de açúcar, e outra coisa totalmente diferente é um caminhão carregado de celulares e notebooks. Então, o custo, o preço da carga é muito maior. Então, o cuidado deve ser maior. E aí vai ter que se pensar em relação à questão do seguro, a questão do apoio também. Eu já vi casos em que o caminhão tinha muito eletrônico e a loja contratava uma empresa para fazer uma escolta. Porque para a empresa é muito mais vantajoso ter uma empresa dando escolta para evitar de que um caminhão desse seja roubado, né? Tem a carga roubada. O tipo de embalagem tem que se pensar muito bem. Determinados produtos demandam uma embalagem especial, específica. A distância também vai importar muito. Uma coisa é eu transportar produtos de 20 km de distância, 30 km. Outra coisa é 3.000 km. Se eu transporto um produto de São Paulo para Fortaleza, eu vou ter que pensar com mais atenção. Normalmente eles vêm por meio de terrestre, né, por meio de caminhões, mas aí teria que pensar, dependendo do tipo de mercadoria, aí já teria que pensar a questão de outra modalidade, de repente através de navio ou através de avião, dependendo da mercadoria, ok? Prazo de entrega, que aí também alguns tipos de modais são mais rápidos do que outros, né? Dentre outras questões que a gente pode pensar, né, e aí vai depender de cada caso específico. E aqui nós temos à disposição 5 tipos diferentes de modais. Okay? O modal rodoviário, eu vou falar de cada um deles, falando das suas vantagens e desvantagens. Mas aqui o modal rodoviário, o dutoviário, que são canos, dutos, okay? Aeroviário, né, que é por via aérea, aquaviário e ferroviário. O modal rodoviário é o mais comum no nosso dia a dia, é o mais utilizado no Brasil, disparadamente é o que mais se utiliza. E claro que o modal rodoviário ele tem algumas vantagens e desvantagens também, como todos os outros. Todos os modais eles têm vantagens e desvantagens. No caso do modal rodoviário, ele tem a seu favor o fato de ser simples de se utilizar, ok? Se eu tiver uma rodovia boa, excelente. E mesmo quando eu não tenho rodovia tão boa assim, mas você pode pegar um caminhão, hoje você chega em qualquer cidade do Brasil. Ok? Então, é um meio de transporte bastante democrático, digamos assim. E consegue atingir pontos isolados, né? Como eu falei, qualquer lugar que você imaginar do país, você consegue chegar praticamente de avião, de caminhão, né? Tirando algumas regiões da Amazônia, que de repente tem aqui por navio ou por avião, mas o rodoviário é bastante maleável nesse sentido, né? Flexível. Aqui alguns tipos de caminhões, só para vocês verem, né? Para ilustrar. Caminhão-tanque, para transportar líquidos. Cegonheiro, que transporta veículos. O baú, que é o mais comum, né? O baú e o bitrem. Esses dois, as carretas, são muito utilizados para transporte de mercadoria, de alimentação, por exemplo.
Aqui algumas vantagens e desvantagens. A vantagem, grande acessibilidade, flexibilidade na organização da rota, né? Então, eu consigo alterar minhas rotas através de um caminhão, né? Porque geralmente nós temos várias rodovias, várias vias de acesso, e às vezes se tem um problema em uma, eu consigo transferir para outra, então isso é uma grande vantagem. Facilidade e agilidade na contratação do serviço, nós temos hoje à disposição muitas e muitas transportadoras, que quando você precisa fazer qualquer serviço de entrega, é muito fácil contratar. Algumas desvantagens, custo elevado aqui principalmente por conta do combustível. O combustível, principalmente nos últimos anos, tem subido bastante, né, aqui no Brasil, e isso é um fator que encarece muito esse serviço logístico, né, através de caminhões. Capacidade de carga limitada, mesmo que você considere um caminhão maior, mesmo um bitrem, mas você tem uma capacidade reduzida se a gente comparar, por exemplo, com um navio. O navio é muito maior do que um caminhão. Então, assim, nesse aspecto, o caminhão é muito limitado. Okay? Risco elevado de furtos, roubos e também acidentes. Então, existe um aumento também nos últimos anos muito grande das ocorrências de roubos a cargas no Brasil, principalmente na região lá do estado do Rio de Janeiro. Né? Acontece em todo o Brasil, mas a situação mais crítica tem sido lá no Sudeste, né? Principalmente no Rio de Janeiro. O modal ferroviário, né? Os trens. Eu sou muito apaixonado por trem, gosto muito de trem, eu acho muito inteligente, né? E na verdade, assim, o transporte através de ferrovias, transporte de produtos que sejam mais pesados, por exemplo, é adequado que se utilizasse a rodovia, né? Aliás, a ferrovia, o trem. Só que, infelizmente, aqui no Brasil utiliza-se muito pouco. Em alguns outros países, como o próprio Estados Unidos, que é também um país grande como o Brasil, utiliza-se muito mais o trem. Nós somos um país de dimensão continental e seria muito mais inteligente que utilizássemos principalmente o ferroviário, o trem para transportar cargas. Okay? Então, ele utiliza trens e rodovias e ferrovias. É um transporte muito caro para implementar, porque quando você vai criar a sua ferrovia, você tem que fazer todo o investimento nos trilhos, toda a malha ferroviária e também comprar todas as locomotivas e os vagões, né? Então tudo isso é um investimento muito alto. Porém, depois que você implanta isso, a manutenção dele é muito baixa. O custo de operacionalização ele é muito inferior ao de um caminhão, por exemplo. O custo de combustível é mais barato, muito mais barato. E o risco também é muito menor, risco de acidente. Claro que existe o risco de um trem descarrilhar, mas se a gente for analisar em termos gerais, em termos de segurança, seria muito mais seguro do que os caminhões que a gente vê também, muitos acidentes, né, no dia a dia, tanto acidente mesmo, né, de o caminhão tombar, como de risco de haver furto, de haver roubo, né, desvio de carga. Então é isso. Aqui alguns também modelos de vagões, né, existem vários tipos de vagões, alguns outros inclusive não estão aqui, mas aqui alguns vagão fechado, vagão gôndola, né, para transporte de produtos gerais, assim, como alimentação, produtos agrícolas. Vagão tanque, no caso, isso aqui é semelhante a aquele caminhão que eu mostrei, né, que é para transporte de líquidos. O hopper, esse aqui é específico para grão, né, e ele coloca por cima aqui e ele sai por baixo como se fosse um funil. O isotérmico, vagões especiais, vagão plataforma. Não é nosso objetivo nos aprofundarmos sobre esses tipos de vagões, é só a título de ilustração mesmo. E eu trouxe também aqui
só para que vocês saibam que a bitola é essa distância entre os dois trilhos, né? Que aí, no caso, é importante que seja tudo padronizado, o mesmo tamanho de bitola em todo o país. E que nem sempre isso acontece. Às vezes é até uma das desvantagens que eu vou mostrar aqui, porque pode ser que em um mesmo país existam tamanhos de bitolas diferentes, que aí um trem que é adaptado, né, para um tipo de bitola, ele não conseguiria andar por outro trilho de bitola diferente. Então aqui algumas vantagens: atendimentos a longas distâncias e grandes quantidades de carga. O trem é muito maior do que um caminhão, né? O espaço para carregar mercadoria é muito maior, menor custo de transporte, mais seguro também, menos riscos de acidentes, ok? As desvantagens, como eu acabei de citar, a questão das bitolas, né? Que trens com bitolas diferentes não podem utilizar a mesma ferrovia, falta de investimento governamental. Na verdade, até uma explicação aqui. No Brasil, na época do Juscelino Kubitschek, nos anos 60, 1960, né, na década, foi investido muito em transporte rodoviário, investiu-se muito em rodovias, como estímulo para que as empresas, as montadoras de veículos norte-americanas viessem para o Brasil. E nisso deixou-se de lado o trem, deixou-se de investir em ferrovias, o que seria muito mais inteligente do ponto de vista estratégico do país, do ponto de vista logístico. Então, hoje não existe um baixo investimento governamental, pouco interesse do governo em relação às ferrovias. Menor flexibilidade do trajeto, ou seja, o trem só pode andar por onde existe trilho. Não dá para fazer como o caminhão, que dá para fazer desvio, dá para ir por outras rotas. Não é bem por aí. Então, no caso do trem, tem essa desvantagem. E por último, há uma necessidade de baldeação e de transbordo. Baldeação aqui, o que significa? É quando você tem que transferir a mercadoria de um trem para outro. Certo? Então, nos trens acontece muito isso. Porque muitas vezes você chega numa estação e você tem que trocar de trem, aí tem que transferir a mercadoria e lógico que isso vai ter um custo a mais de mão de obra. E no caso da baldeação também, ela pode ocorrer de um navio para outro. Quando eu tenho que transferir a mercadoria de um navio para outro, eu também chamo de baldeação. E o transbordo é quando você tem que transferir a mercadoria de um modal para outro. Por exemplo, você tem que transferir do trem para o caminhão. Okay? No caso, seria uma desvantagem aqui do transporte ferroviário, porque quando você chega na estação, você tem que transferir aquela mercadoria do trem ou para o caminhão, ou se for o caso, dependendo do caso, para o navio. Ok? E é isso. Modal dutoviário. É menos comum a gente falar esse termo, né? Porque quando se fala de rodoviário, todo mundo sabe o que é. Dutoviário seria nada menos do que o transporte utilizando dutos, canos, né? Então, tubos, né? Para transportar principalmente fluidos, né? Principalmente líquido, que eu ia dizer, né? Na verdade. São fluidos, no caso líquidos ou gases, né? Mas é muito comum a gente ouvir falar dos líquidos, de repente um óleo, um tipo de que é transportado de um lugar para outro. Isso pode ser transportado, no caso de distâncias pequenas, ou de distâncias grandes. Okay? Só para ilustrar, um exemplo aqui que está no nosso dia a dia, imagina como é que a água chega na sua casa. Por dutos, por canos. E o interessante é que no caso da encanação de água, a água vem da caixa d'água para sua casa sem custo nenhum, praticamente. O único custo que tem é custo de manutenção dos canos. De repente pode quebrar e tem que fazer uma manutenção, mas ele vem por gravidade. Lá da caixa d'água para sua casa, ele vem por gravidade, não tem custo nenhum nisso, né?
O único custo que existe lá, no caso, seria para fazer com que a água chegue até a caixa d'água, né? Que aí você vai utilizar o motor, vai ter um gasto com energia. Mas no transporte em si até a sua casa, não tem custo nenhum, né? Isso é bem interessante. Algumas vantagens. Pouco influenciado por fatores meteorológicos. Então, se eu levo mercadoria, no caso, um óleo, às vezes acontece em refinarias, eles têm um sistema que leva lá o petróleo de um lugar para o outro através de dutos, né? Ou se não, óleos, ok? Algum tipo de combustível que eu posso levar através de canos, de dutos. E isso não tem influência de fatores meteorológicos. Faça chuva, faça sol, o cano está lá transportando, né, a mercadoria. Suporta envio para longas distâncias, pode ser utilizado para longas distâncias. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aqui. Suporta grandes quantidades, né, porque ele trabalha 24 horas. Tem a capacidade de trabalhar durante 24 horas. E transporte seguro e confiável. Só uma coisa que eu lembrei aqui. Eu fiz a reflexão a respeito da questão da água, como chega na sua casa, e faça a seguinte reflexão. Imagine que não existissem esses dutos, esses canos, e que a água tivesse que ir para a sua casa através de caminhão, né, com garrafões, sei lá. Não seria muito mais caro? Não seria muito mais trabalhoso, né? Então, assim, é só uma forma de a gente, um exemplo do dia a dia, mas imaginando se não existisse esse tipo essa forma de transportar produto no caso um fluido, no caso a água, de um lugar para o outro. Como seria bem mais trabalhoso, né? Algumas desvantagens aqui, limitações de As desvantagens do modal rodoviário são parecidas com as do ferroviário. Okay? Limitação de capacidade e variedade de itens carregados. Essa aqui é específica do rodoviário, porque no caso, se eu transporto óleo, eu não posso levar gasolina naquele mesmo duto. Se eu transporto, no caso, água, eu não posso colocar óleo. Ou seja, o mesmo duto só dá para transportar um tipo de produto, eu não posso ficar trocando. Não é como um caminhão que você tira açúcar, bota café, tira café, bota batata. Ok? E esses dois aqui são muito parecidos com os do ferroviário, né? O custo inicial alto, porque quando você vai instalar os dutos, o custo é muito alto, realmente, que seria, né, fazendo paralelo, seria semelhante ao instalar trilhos. E também o percurso inflexível, depois que assim como o trem não tem como fazer curvas, não tem como mudar a rota, o duto também não. O duto tem aquele encanamento que foi feito, aquela estrutura, ela só vai até lá, ela não tem como ficar fazendo mudanças, né? E aqui é o exemplo que eu falei para vocês. Inclusive, esse gasoduto foi até objeto de uma questão do Enem, que eu não lembro de qual ano. No Brasil, a utilização deste modal rodoviário, né, é utilizado nesse gasoduto, um gasoduto que existe, né, da Bolívia. Alô, Rimena? Da Bolívia para o Brasil. O Brasil importa gás da Bolívia, gás natural. E isso esse produto vem para o Brasil através desse gasoduto, né? Que, no caso aqui, ó, mais de 3.000 quilômetros, 3.150 quilômetros, que liga lá da Bolívia até os estados ali do sudeste e do sul do Brasil. Okay? Esse gasoduto ele foi construído na década de 90, 1997. O modal aquaviário ou hidroviário seria o transporte por vias aquáticas, né? No caso aqui, ele tem uma divisão. O modal aquaviário ele pode ser marítimo, que no caso seria através do mar, né, por navios, que inclusive para transportar, hoje as exportações de commodities, né, de trigo, de soja, no caso aqui do Brasil, o Brasil exporta frutas também para o exterior, tudo vai por navio.
né? Porque o navio, ele ele é barato, né? Como tem uma grande capacidade de tamanho, os navios são gigantescos. E além do marítimo, nós temos também o fluvial, né, que são os rios, e lacustre, que são lagos. Aqui no Brasil utiliza-se mais o marítimo, okay? Considerando esses três, né? Então, o fluvial, em alguns rios brasileiros, né, existe esse tipo de transporte de navios. Não são todos os rios que conseguem receber navios, porque tem que ver a questão da profundidade e tudo isso, mas alguns rios brasileiros têm essa possibilidade. E o lacustre seria quando você tem um lago, né, que você consegue transportar mercadorias, geralmente em distâncias pequenas, né, e que você consegue fazer esse transporte. Aqui no Brasil quase não se usa isso. Praticamente não se usa. Vem sendo um meio muito utilizado para transportes de baixo custo. Ok? Vantagens e desvantagens. No caso aqui, baixo o risco de acidentes e furtos, né? Então, não existe mais a pirataria como existia, né, no século 17, né? 16, 17. Então, o risco é pequeno de acidente, de furtos. Modal com grande capacidade de carga, muito grande. Transporte qualquer tipo de carga, qualquer tipo de mercadoria. Menor custo de transporte, ele é muito barato. Okay? Por conta do tamanho, né, que leva uma grande quantidade, e do espaço, enfim. Ele acaba sendo um tipo de transporte bastante barato, né, muito barato. A desvantagem é o prazo de entrega longo, né? Por exemplo, quando a gente compra um produto aqui no site chinês, por exemplo, demora 3 meses para chegar, porque vem de navio. Então, o navio ele tem uma velocidade lenta, né? E no caso, como são grandes distâncias, então acaba que o prazo seria muito grande. Então tem essa desvantagem. Necessita de terminais especializados para embarque e desembarque, né, os portos. Nem todo porto recebe todo tipo de navio. Tem navios maiores que não conseguem desembarcar em qualquer porto. Necessidade de transbordo nos portos, né, aquilo que eu falei. Você tem que, sempre que você trabalha com navio, você vai ter o transbordo. Você vai ter que tirar do navio e vai ter que complementar até chegar ao destino com algum outro tipo de transporte. Então, geralmente perto de portos, né, você tem lá você tem ferrovias, como você tem muitos caminhões lá para transportar aquela mercadoria que chegou do navio. Então você tem toda essa mão de obra do transbordo. O modal aeroviário, né, por vias aéreas, é muito utilizado por empresas que precisam transportar suas mercadorias de maneira rápida. Só que aí tem um custo, né? Então, o modal aeroviário ele é utilizado para produtos que tenham um alto valor agregado. Sei lá, eu preciso transportar joias. Então, de repente faz sentido, porque é um produto caro que compensa. No caso, se for um produto perecível, você precisa fazer um transplante e você tem um órgão para transferir de um estado para o outro. Aí faz todo sentido, né? Utilizar o transporte aeroviário. Algumas vantagens: atravessa grandes distâncias com agilidade, menor prazo de entrega, pouca movimentação das cargas durante os processos, né? Então, durante o transporte em si, a carga ela não fica em movimento, ela não tem nenhum tipo de prejuízo assim, com relação à questão da quebra, por exemplo. Você tem essa vantagem, ok? Dessa pouca movimentação. Pouca manipulação também, né? As pessoas não precisam ficar mexendo na mercadoria. Limitação da quantidade, algumas desvantagens, né? O avião, em comparação com o navio, por exemplo, é muito menor.
em comparação com o trem também, né? Tem a questão também do peso, okay? Ninguém imaginaria transportar, por exemplo, melancia em avião. Não faz sentido, né? Alto custo, isso aqui é bem óbvio, né? Demanda outro modal para a finalização da entrega, que é semelhante ao navio, né? Depois que você chega lá, você precisa de algum outro transporte, geralmente um caminhão para terminar esse transporte, né? Entregar a mercadoria no local de destino. E aqui, pessoal, eu trago esse gráfico que é da CNI, um gráfico de 2018, que ele mostra como é que é a distribuição brasileira dos modais. No caso aqui, transporte doméstico e o transporte internacional. O doméstico seria somente aqui na região brasileira, dentro do país, né? Então aqui, olha aí, 91% das cargas transportadas dentro do Brasil são por caminhões. Aí aqui o aéreo, marítimo, o ferroviário e o fluvial é muito pouquinho, ó, nos rios, lembra? E no transporte internacional, temos aqui 18% do rodoviário, lembrando que nós exportamos para a Argentina, exportamos para o Uruguai, por exemplo, né, que são países que dá para fazer o transporte por caminhão, né? 23% aéreo e o marítimo, que ele se sobressai, né? Porque toda a exportação de commodities brasileiras que vão para a Europa vai por navio. E o fluvial aqui são também muito pouco. Ok? Então é isso. Né? Essa foi nossa aula sobre os modais. Lhe convido a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. Ok? E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.